Olá gente, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Me chamo Lázaro Barbeiro, fundador deste canal O Segredo do Negócio. Aqui vamos revelar tudo para você sobre corte de cabelo, beleza? E hoje vamos fazer aí um mullet, né? Ou alguns podem achar ou também conhecer como moicano, né? Então, ou seja, não está errado se você falar que é um moicano, porque o que vai diferenciar aí vai ser essa parte de trás aí, você vir com ela um pouco mais para trás ou deixar o disfarce mais próximo da orelha, tá bom? A gente começa com o pente 2, tá? E depois a gente faz esse clareamento com o pente 1,5. Essa é a minha forma de fazer o degradê, beleza? Passo o pente 2, depois eu venho com o pente 1,5 para poder ficar mais claro, como você tá vendo aí na gravação que a gente está fazendo, beleza? Então depois de eu fazer toda essa parte, né, com o pente 1,5, é que eu vou vir com o pente com a zero da máquina para poder fazer aí a marcação, né, para poder definir aí aonde que vai ficar a sombra, né, do meu corte, beleza? Então, e lembrando, gente, de fazer sempre bem marcadinho mesmo, limpando bem, tá? Essa marcação aí, ela geralmente é feita a 2 dedos abaixo da marcação de 2 em cima. Ou você pode usar também 2 dedos da marcação de baixo. Geralmente é dividir ao meio o espaço que você tem para trabalhar, tá? Então, como eu respeito 2 dedos da marcação de cima, nessa parte de trás aí que vocês podem ver, a marcação fica quase que fora do cabelo, né? Então, ou seja, vai vir morrendo a zero ali, vai vir, né, a parte disfarçada mesmo, fica só lá próximo da orelha, né? E aí, depois de marcar com a zero da máquina, eu venho com a máquina de acabamento, tirando, né, essa parte de baixo toda, né? E lembrando de quando a gente chegar próximo da marcação ali, a gente não deixar fazer uma outra marcação. Porque se eu marquei com a máquina de corte, né? A máquina de acabamento, se eu não trabalhar apenas com o biquinho e fazer direitinho ali, ela vai acabar gerando uma marcação ali. Então, por isso que eu tenho que trabalhar com ela de forma só com o bico, né? E fazendo movimentos em C para poder não deixar fazer a marcação. Depois disso, a gente vem com a shaver, né? Já fazendo a última parte mais baixa ali. Você pode usar uma navalha, pode usar outra coisa, mas ou seja, eu gosto de fazer com a shaver, né, essa parte de baixo que deixa bem branquinho, né, deixa mais claro do que a navalha. Por isso que eu gosto de usar a shaver aí para deixar mais claro do que a navalha, né? O corte fica bem melhor aí no meu ver, né? Então também, gente, fazendo movimentos em C, a gente não deve fazer movimentos direto, tá? Depois disso, usamos a máquina shaver, a gente vem com o pente 1. Agora sim, você tem que fazer movimentos em C, tá? Para você poder não marcar para cima, né? E sempre usando o bico da máquina ali também, com movimentos em C, tá? Lembrando que a gente faz o clareamento de cima para baixo. Então, apesar de eu estar trabalhando na marcação embaixo, né? O pente está passando em cima da marcação, mas a minha forma de olhar o corte, ela tem que ser de cima para baixo, né? Ou seja, eu não posso deixar a marcação escura acima dessa marcação que eu fiz. Por isso que às vezes tem muita gente que confunde, acha que é só passar a máquina em cima da marcação e que vai resolver. Na verdade, você tem que olhar o corte de cima para baixo. Tem que olhar do tom mais escuro para o tom mais cinza e depois o tom ir clareando. Então, a sua intenção aí é fazer com que fique bem homogêneo ali, né? Bem claro de cima para baixo, né? Então, se você estiver vendo alguma marcação na parte de cima, você deve tirar. Agora, você vai fazer o mesmo movimento, a mesma coisa com o pente que você fez com o pente 1, você vai fazer com o pente meio. Só que lembrando, dessa vez você vai ter que trabalhar um pouco mais para baixo, né? Vai trabalhar mais na marcação de baixo do que mais para cima. Só que, lembrando, né? Às vezes também você precisa subir um pouquinho, sobe com ela só com o biquinho da máquina. E aí você já vai começar a ver, né, esse degradê, já vai começar a aparecer aí um degradê bem legal. E aí você vai, lembrando que cada vez que você vai diminuindo os pentes, menos serviço você tem que fazer, ou seja, menos coisa, ou bem pouca coisa. E para finalizar, a mesma coisa, agora eu vou usar o pente
zero da máquina, né? E aí a gente tem que ficar intercalando. Às vezes a gente usa ele mais alto, às vezes a gente usa ele mais baixo. Mas lembrando, a gente vai trabalhar mais direto em cima dos pontos escuros, tá? Porque a marcação nada mais é do que um alinhamento de pontos, né? Ou um alinhamento de marcação do próprio cabelo. Então, se você quebra esse alinhamento, né, você vai acabar fazendo com que a marcação some, né? E por último, né, que às vezes tem marcaçãozinha que não vai sair com a máquina de corte, com a zero da máquina, você vai usar a máquina de acabamento. Aí sim, com essa aqui você consegue finalizar o seu corte, o seu disfarçado ali, o seu degradê, você consegue finalizar ele completo com a máquina de acabamento, né? Vai dando todos os pontinhos na parte de cima, na parte mais abaixo, e aí você vai conseguir fazer o degradê bem legal, beleza? Essa é a minha forma de fazer o degradê aí. Eu consigo fazer bem legal nessa parte, eu consigo finalizar todo o corte usando a máquina de acabamento. Lembrando que essa é a parte mais, vamos dizer assim, perigosa de você estragar, de você fazer uma marcação. Então por isso que requer muita atenção e movimentos bem precisos, né? Movimento mais direcionado, movimento bem pontual, né? Bem naquele local que você precisa de trabalhar, beleza? Então sempre trabalhando com a máquina em forma de vírgula, né? De você dar um pontozinho ali, ou em forma de exclamação, que é você fazer uma linha um pouco mais longa para cima, né? Dentro do cabelo. Tudo isso em forma bem minúscula, né? Na marcação. E isso você vai conseguir chegar nesse resultado. Eu gosto de fazer o pezinho sempre que eu termino o degradê, né? Fazer essa marcação e trabalhar o pezinho para você já conseguir dar um capricho melhor, porque eu acho assim, a parte mais importante para mim, ela é o degradê e ela é o pezinho do cabelo. Então se você consegue fazer um pezinho bem detalhado, bem no capricho, isso já vai dar uma valorizada muito grande aí no seu corte de cabelo, beleza? Então segue essa parte. Mas uma das dicas que eu posso dar para você é o seguinte: faça sempre do mesmo jeito. Ou seja, sempre que vocês me verem terminar o degradê, vocês logo vão me ver fazer o pezinho do cabelo. Por quê? Porque isso vai me fazer memorizar melhor o que eu tenho que fazer e ganhar tempo, né? Meus cortes ficam muito mais rápido quando eu repito o mesmo processo sempre. Isso faz com que eu ganhe tempo, né? E, gente, mais uma vez reforçando, caprichem bem no pezinho, porque isso valoriza muito o trabalho de vocês. Isso faz com que, né, isso destaque, né? Às vezes você tá numa fila de banco, ou você tá num local onde você vê o cabelo de alguém. Se tiver com um pezinho muito bem feito, logo você vai pensar, né? Esse barbeiro é muito caprichoso e é muito bom. E pode acontecer até de alguém pedir indicação para você só porque viu um corte de cabelo bem cortado seu, bem no capricho, tá? E do mesmo jeito, se você fizer mal feito, essa fama ela vai vir, tá? Agora eu vou fazer o encaixe da parte de cima, né? Lembrando que eu passei o pente 2 e agora a gente vai fazer dar uma suavizada com a tesoura desfiadeira, tá? Nesse corte aí, para que ele fique mais marcadinho, né? Que ele fica uma transição mais suave, né? Não aquela forma brusca, né? Então, ou seja, eu gosto de fazer essa parte aí na tesoura desfiadeira. Lembrando que se tiver um degrau muito forte, muito alto, ou seja, se o cliente tivesse chegado para cortar o cabelo com o cabelo dele muito grande, eu precisaria de usar a tesoura de corte. Mas nesse caso, a marcação era mais leve, então eu optei por fazer ela com a tesoura desfiadeira, tá? Ou a tesoura dentada, como muitos conhecem aí. Tá? Então isso aí agora é só para tirar esse volume, tirar essa marcação mais escura e fazer uma transição mais suave aí pro corte de cabelo, tá? Então essa tesoura é uma tesoura muito boa, né? A gente sempre precisa de ter uma dessa, né, em nossa bancada, para a gente poder conseguir entregar um trabalho bem bacana, né? Uma tesoura que é indispensável para todo barbeiro. Então eu sempre trabalho com ela. Sempre esteja corrigindo a cabeça do cliente para você botar na posição que mais te favorece também. Agora a gente vai cortar em cima, né, de uma forma que ele pediu para poder tirar. Nesse caso a gente vai fazer nesta guia até atrás. Lembrando que a gente sempre deve, no mínimo, umas 6 nechas até chegar atrás, tá? E você vai olhar que você tem que observar, o que você tem que observar, na verdade,
é se o cabelo está reto para cima, né? Se está bem reto em 90 graus. E se você está vendo, conseguindo ver a marcação da frente, para você não cortar a mais. Ou seja, eu devo começar lá na frente com uma altura e ir com ela até atrás, né? Para poder ficar na mesma altura certinho. E lembrando que a gente, depois que ficar seco, a gente vai corrigir esse cabelo, fazer tudo direitinho. Mas, ou seja, eu tenho que seguir isso aí. Eu gosto de fazer em 3 etapas, fazer no meio, depois vir para a lateral, mas ainda é em 90 graus, tá? Se vocês observarem, ainda tá reto. Depois é que eu faço em 45 graus na lateral. Então, ou seja, eu fiz a primeira sessão no meio e agora a gente veio para a lateral. E a próxima que vai vir vai ser em 45 graus, tá? Lá, ó. Olha a posição do meu dedo para fazer o encaixe com a parte de baixo. É a junção da parte de cima com a parte lateral. Esse dedo em 45 graus, ele é na direção que o cabelo vai ser penteado. Então, por exemplo, ali, ó, ele vai pintar o cabelo para trás, meio de lado para trás. Então, ou seja, esse é o formato que eu quero ali que o cabelo fica. Então, por isso que dá um encaixe bem legal, né? Você cortar da direção do cabelo, né? Então, é importante sim você cortar em 45 graus e não de uma forma reta ou de uma forma de 90 graus, outra coisa, né? Ali tem que pegar sempre mais a posição do cabelo. Se esse cabelo fosse um cabelo alto em cima, grande, ficaria melhor ainda, tá? E finalizando agora um penteado, como vocês estão vendo, da forma que o cliente gosta, beleza? Acelerei, não filmei o outro lado fazendo, mas está a mesma coisa desse lado, tá bom? Se vocês gostaram, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, né? Pra gente poder fazer mais vídeos como esse.